A inteligência artificial tá aqui para ajudar ou tá aqui para nos sabotar? Eu queria fazer esse vídeo falando sobre a inevitabilidade de se lidar com inteligência artificial. Não, a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Na verdade, vai pegar de volta o que você tem tomado espaço das máquinas fazendo serviços medíocres. Isso pelo simples fato de que em todas as últimas décadas, as instituições educacionais têm criado gerações de seres humanos que não são mais do que máquinas medíocres. Porque fora raras exceções, as instituições têm ensinado seres humanos a serem criaturas úteis produtivamente, sujeitando a biologia às capacidades inerentemente biológicas como a criatividade, o pensamento abdutivo ou a capacidade de reflexão profunda, que são próprias da biologia, à simples criação de seres humanos ensinados a se comportar como máquinas, e como máquinas, os seres humanos são medíocres. Nós não somos produtivos, nem sequer lineares, muito menos previsíveis, pouquíssimo programáveis. Nós somos máquinas medíocres. E é justamente por isso que a IA vai tomar o seu cargo. Enquanto aquilo que você faz não inclua criatividade, raciocínio crítico, coisas próprias biológicas, uma máquina vai necessariamente tomar de volta esse espaço que você tem tomado enquanto atua como uma máquina medíocre. Eu gostaria de falar aqui da inteligência artificial enquanto uma ferramenta e pegar esse mote do vídeo do Marcos Bruso, porque eu achei interessante o fio condutor que ele trouxe. A máquina vai tomar de volta aquilo que já era dela, ou seja, as funções que são repetitivas, que são de um cotidiano em que a especialização talvez não seja necessária e ao mesmo tempo em que o trabalho manual também talvez não seja tão necessário. Não há como evitar o avanço do uso das inteligências artificiais no dia a dia. Na própria faculdade, a coisa mais comum do mundo é abrir uma inteligência artificial para procurar um guia de estudo, por exemplo. Você quer entender o que era o existencialismo, aí você vai na IA, pede para ela te dar um guia inicial de leitura ou uma lista de autores, por exemplo. É possível pedir uma lista de autores proeminentes do existencialismo que falam língua portuguesa, por exemplo. É claro, não é a prática mais precavida pedir uma explicação direta sobre o assunto, mas pedir um guia, os nomes dos autores, uma sugestão de obras para você ir atrás, ainda é muito útil para um dia a dia de estudo. Não tem como driblar a existência das inteligências enquanto ferramenta de trabalho e ferramenta de estudo, enquanto utilidade. Ela também revisa um texto, revisa uma planilha, ajusta uma planilha, realiza correlações, enfim. É uma ferramenta útil e seria pouco inteligente não utilizá-la dessa maneira. A crítica do Bruso caminha para o entendimento da especialização utilitária como sendo uma especialização que forma o sujeito para o trabalho repetitivo e que ignora o fator biológico básico de que a gente é criativo, de que a gente pode mais do que a mera repetição. Mas é que eu acho interessante trazer outro ponto, né? A gigantesca maioria da população não atua de maneira criativa e não é necessariamente por falta de conhecimento ou de oportunidade, mas é pelo simples fato de que muitos postos de trabalho, principalmente os de remuneração baixa, são de fato feitos para um tipo de trabalho repetitivo, são aprisionadores nesse sentido. E aqui nesse vídeo, só para deixar claro, eu tô falando da inteligência artificial enquanto ferramenta, vou repetir isso, não enquanto um produto. Então eu não vou falar sobre o processo de produção da própria IA, que por si só já faz com que milhões de pessoas tenham que executar trabalhos repetitivos de pouco valor agregado somente para que a IA possa existir, além de consumir recursos dos países em que os data centers estão localizados. Enquanto ferramenta, resta para nós trabalhadores termos algum conhecimento sobre como utilizá-la, sobre como a termos do nosso lado enquanto instrumento de trabalho, não enquanto uma competidora. E é pensando nisso, justamente por isso, que eu gostaria de mostrar para vocês a jornada inteligência artificial da hashtag treinamentos. Vai ser um evento online de 4 dias, começando no dia 19 e indo até o dia 22 de janeiro, em que você vai aprender na prática a usar a inteligência artificial muito além do chat GPT, com ferramentas como Gemini, Gama, Notebook LM e muitas outras ferramentas para o dia a dia. Um treinamento da hashtag você vai ter um diferencial absurdo de mercado na medida em que vai aprender a resolver problemas que mais afligem o dia a dia de trabalho. Você vai automatizar tarefas repetitivas e complexas, liberando tempo para o que realmente importa. Vai criar documentos, apresentações, até sites inteiros com um único comando e turbinar sua produtividade, além de virar uma referência em IA. A hashtag, ela tem mais de 120 mil alunos formados, o índice de satisfação é acima de 98% e centenas de histórias de transformação, histórias reais de pessoas que, a partir dos seus aprendizados, conseguiram empregos, promoções e alavancaram suas carreiras, porque a gente vive num mundo em que se especializar e saber utilizar as ferramentas
ferramentas é essencial. Aprender a usar inteligência artificial nesse contexto não tem a ver com virar um cientista de dados ou um programador, por exemplo, mas tem relação com saber quais ferramentas utilizar, como combiná-las e quais comandos aplicar em cada uma. Hoje, a pessoa que aprende inteligência artificial se torna completa, versátil e que resolve problemas de um jeito mais rápido, entrega mais em menos tempo e vira referência no time. Esse evento está sendo organizado pelo Fred, que é o criador do método impressionador inteligência artificial, já ajudou quase 10 mil pessoas a compreender o que é isso. O evento vai ser 100% gratuito online, é prático, não exige conhecimento prévio de inteligência artificial, não precisa saber programar, as aulas são sempre muito mão na massa, muito práticas, com exemplos reais de uso no dia a dia, e você vai aprender passo a passo como usar a inteligência artificial para organizar suas tarefas, resumir documentos, estruturar apresentações, ter ideias novas e tirar projetos do papel. Aqui no Colunas Tortas, eu uso IA sempre que preciso iniciar uma busca ou um estudo bem específico, além de utilizar para revisão de textos do site e dos roteiros aqui do YouTube. Minha gente, as vagas são limitadas e a hashtag liberou um lote de 500 vagas só para o pessoal aqui do canal. Essa é a sua oportunidade de fazer um curso bom, de graça, e você precisa se inscrever pelo link que está na descrição ou no comentário fixado, além do QR Code que está aqui na tela. Não adianta só jogar a jornada inteligência artificial hashtag no Google e você não vai conseguir se inscrever. Você tem que usar o QR Code ou os links que eu estou disponibilizando e vai garantir uma vaga especial do nosso link disponibilizado pela mãe hashtag treinamentos. Aproveita essa oportunidade, se especialize e bora continuar com o vídeo. Agora eu gostaria de dar um exemplo de profissão que talvez seja profundamente alterada através do uso de IA. Eu queria ouvir um pouco do professor William Borghetti, a gente vai entender o que ele quer dizer aqui. Por isso que vem aquela coisa assim, a inteligência artificial vai substituir o professor, por exemplo? Esse que dá matéria copia da apostila? Com certeza. Porque hoje o ChatGPT te ensina. Sim. Você senta lá e... É. Cara, esses dias eu tava lendo sobre formação de neurônio, uma coisa bem burocrática, assim, né? Axônio, dendritos e tal. E aí eu escrevi no ChatGPT, assim, me veio uma ideia e coloquei: como eu explico a estrutura de um neurônio para uma criança de 5 anos? E lá ele me dava... Cara, imagina que é um rabinho, imagina que é uma pecinha, imagina isso e tal. É assustador, é assustador. Então, assim, esse professor que fala assim, eu tô indo pra escola só pra passar matéria, vai acabar. Porque a inteligência artificial vai fazer isso. Tudo que é programado, né? Tudo que você fala assim, eu vou te dar uma programação, eu aperto o play e você faz uma sequência de dados. A máquina faz isso muito melhor que a gente em qualquer aspecto. É igual fazer um cálculo. Calculador, você põe 428 vezes 322, apertou 1 milésimo de segundo, tá feito. Então a gente não dá pra brigar com a calculadora. Só que o que a calculadora não consegue fazer? Que eu saber que número imputar. Eu gato, eu botar regra de 3 num negócio que não tem como botar regra de 3 e chegar aproximado. Exatamente. Então é aí que a coisa muda. Então o professor, ele vai ter que ter esse professor do futuro, esse professor que vai estar nas salas de aula muitas vezes virtuais e tal, é o professor criativo. É o professor que vai ensinar com que é legal, é aprender. Você fala, cara, como é bom. Só que se você esperar que um menino de 12 anos vai chegar um dia e falar assim, nossa, meu sonho é ler Macunaíma. Não vai, cara. Não é. A adolescência tá em outro rolê. E é muito aquela coisa, você tem que aprender pra fazer a prova. Você tem que fazer a prova pra passar de ano pra fazer vestibular, passar vestibular pra entrar na faculdade. Mas eu não sei nem o que eu quero. Não. Não tem que saber. Você tem que... Só vai indo, só. A esteira tá rolando, malandro, e você tem que... Aqui é interessante porque ao salientar a possibilidade do fim da aula meramente expositiva, ele abre um horizonte para pensarmos o fim de qualquer atividade que é meramente expositiva. Digamos assim, sabe? A aula que pede a participação de todos e não só o copia e cola passa a ser uma necessidade porque agora a figura do professor escreve na lousa ou expõe uma matéria oralmente, numa relação que é unilateral, talvez aos poucos deixe de ser possível e necessária.
Ao mesmo tempo, o valor criativo do professor que utiliza metodologias que envolvem a participação, que envolve a criatividade, que envolve a atividade, tende a aumentar. A IA, nesse contexto, vai aumentar o salário dos professores? Vai diminuir a carga horária? É difícil dizer, porque a carga horária de trabalho não varia no presente conforme a facilidade e o nível da tecnologia, mas com a relação de força que existe entre a categoria de trabalho e aqueles que exploram o trabalho da categoria. Então aqui é uma questão política e econômica, não é exatamente uma questão meramente tecnológica. Mas é possível e necessário compreender que a inteligência artificial aparece como mais uma ferramenta para o uso dos professores e que, se bem usada, pode facilitar no planejamento e execução de uma aula. Pode ser um companheiro de trabalho, pode ser um facilitador de trabalho. E aqui, eu acho que companheiro talvez nem seja a palavra, né? Vamos retirar esse status de sujeito da inteligência artificial. Pode ser uma boa ferramenta inteligente. Divas corporativas sabem usar IA no dia a dia e eu vou ajudar vocês aqui com mais dicas. Oiê, sou a Duda, eu sou trainee de marketing, uso muito o Copilot no meu dia a dia por ser a ferramenta homologada no trabalho, mas também o ChatGPT, enfim. E eu vou dar algumas dicas práticas do que eu faço e como eu uso realmente para otimizar a questão de e-mail, apresentação, às vezes até quando eu estou enrolada com alguma tarefa para destravar. O primeiro ponto é que você tem que encarar o prompt como se fosse um briefing, né? Então, eu gosto de usar uma metodologia que se chama Scope, que é você trazer a situação, o contexto, o objetivo, o parâmetro e exemplo. Então, basicamente, você tentar ser o mais completo possível para detalhar, por exemplo, eu sou uma trainee de marketing atualmente nessa rotação, é a minha situação. O contexto é que a minha chefe me pediu para fazer um resumo executivo, para trabalhar isso e aquilo. Meu objetivo é fazer um material que dê para eu enviar num e-mail, ou eu quero a sua ajuda com um texto para colocar dentro de um slide. Parâmetro, preciso que você me mande em tantas linhas, que você inclua métricas XPTO sobre esse tema específico e me traga dessa forma aqui, por exemplo, título tal e subtópicos. Realmente trazer o máximo de profundidade possível, usando um pouquinho dessa ferramenta do Scope. O segundo ponto que quase ninguém fala é de você conversar com a IA. Então, quando eu tô me sentindo muito travada, ou eu tenho uma tarefa que eu tô meio naquele momento de não sei muito bem por onde começar, eu boto meu fone de ouvido e uso a função de fala, de transcrição. No ChatGPT você realmente consegue falar com a tecnologia, mas no Copilot ele literalmente vai transcrever o que você tá falando pra ele e me ajuda muito, porque eu vou falando literalmente tudo. Mas eu não sei se é bem assim, eu tô com dificuldade nisso, eu tô me sentindo isso e aquilo, e eu preciso entregar dessa forma, ela me pediu dessa forma, enfim. Eu falo tudo, como se fosse ali uma reunião mesmo de troca, porque aí eu consigo, muitas das vezes, sair do zero, sabe? Vocês estão percebendo que a perspectiva que ela está entregando pra gente não é da IA que vai fazer o trabalho dela, mas é da IA que vai dar essa primeira mão, é a IA que vai dar esse primeiro toque, que vai contribuir para dar esse primeiro empurrão? E por fim, é muito da cocriação. Então, conforme a IA vai te dando resposta, às vezes ela não vai te devolver exatamente o que você queria, mas você consegue ir trabalhando em cima disso e às vezes fazer a pergunta de novo em contextos diferentes, porque ele pode trazer variações. Então, muitas das vezes eu falo, me traga mais 3 opções, refaça de uma forma mais criativa, me dá uma versão simplificada, agora tenta encaixar isso num slide executivo, me traz o porquê de trás desse ponto. Se você fosse explicar para um amigo, como você explicaria? Enfim, a gente vai conversando, às vezes você pode usar, seja 30% mais criativo. Você pode brincar também com alguns números para provocar ali outras respostas mais densas ou mais adequadas para o que você está precisando de fato. E, gente, sempre conferir, tá? Hoje, tudo que eu faço na IA, eu tenho esse cuidado final de conferir fonte, de conferir se ela não tá alucinando, ainda mais quando se fala de números, e colocar a minha carinha, porque no fim, só você vai ter a leitura de ambiente, saber com quem você tá falando, a IA não. Então, sempre conferir, é essencial isso, né? Porque assim, inteligência artificial, principalmente as gratuitas, versões de graça, versões livres, cara, elas vão alucinar em vários momentos. E aí o ser humano tem que estar ali para pilotar. A ferramenta se chama Copilot. E nós somos o piloto, no fundo. Ela só tá do lado ajudando e vai falar um monte de groselha se a gente não souber ser muito específico, muito limitado e se a gente não diminuir a exigência para um nível que é de fato de uma ferramenta de ajuda. Traz o conteúdo, mas
seja crítica, seja você naquele material, naquela construção, porque isso é muito importante. É isso, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, deixa nos comentários. Beijo! Aqui a gente percebe um uso prático e imediato da inteligência artificial como uma companheira de trabalho e não como uma opositora no trabalho. Porque se for para se opor à ferramenta, aí você provavelmente não vai conseguir mais trabalhar. É claro que vale dizer que esse é um trabalho especializado, um trabalho de escritório especializado, em que a pessoa que está realizando esse trabalho muito provavelmente tem ali uma graduação pronta, muito provavelmente vai fazer uma pós-graduação inclusive, muito provavelmente está inserida numa carreira em que a especialização é uma essência da carreira, uma coisa básica, mas o uso cotidiano de um auxiliar administrativo também vai cair por esse lado e também vai possibilitar que se tenha uma carreira. O mercado de trabalho, gente, ele é construído de tal maneira que trabalhadores pertencentes à mesma classe social precisam competir entre si para conseguir uma vaga de emprego que poderá ou não garantir um conforto no nosso mundo. E essa competição muitas vezes acontece sob o conceito de capital humano. O capital humano seria aquilo que o indivíduo consegue colocar para si a partir das suas especializações, dos seus estudos, da sua experiência e também a partir de um certo inatismo de como ele se coloca, enfim, de como ele está ali biologicamente disposto, né, a encarar as tarefas e por aí vai. E é óbvio que esse cenário e esse conceito operatório, ele não é ideal e nem é muito humano. Do ponto de vista social, não é nem muito humano. Mas é a realidade do presente que a gente vivencia. E é a partir dessa realidade do presente que a gente precisa compreender como garantir um sustento. A realidade da competição vivida no interior da classe trabalhadora não retira a necessidade de superar essa competição na construção de uma sociedade em que você não precise ficar se especializando a cada instante para garantir um emprego digno. Mas é uma realidade que precisa ser considerada com toda a sua crueza, com toda a sua força. Não é uma questão de boa ética agir no presente como se a realidade fosse aquela que a gente gostaria que ela fosse. Na verdade, isso é uma forma de niilismo que nos trava. A questão do presente é agir a partir do mundo que a gente tem, tendo consciência de como ele é e dando cada passo a partir desse entendimento. A partir do entendimento de que se a gente se especializar e construir habilidades para uso de diferentes ferramentas que facilitam o dia a dia, a gente vai ter ali um diferencial. Isso é algo essencial e, de certa forma, urgente. Tudo bem?